Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te damos graças pela rica oportunidade que temos, ó Deus, de te cultuarmos, de engrandecermos o teu santo nome. Pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos prepare para passarmos a eternidade com o Senhor. E enquanto esse momento não chega, que o Senhor nos prepare para vivermos os princípios do reino de Deus nessa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, quando a gente vai falar a respeito das bem-aventuranças, antes de nós entrarmos no texto propriamente, eu gostaria de fazer uma leitura diagnóstica do tempo em que nós temos vivido. Eu particularmente, a partir das minhas leituras, a partir da conversa com outras pessoas que também se preocupam em estudar a palavra de Deus, eu concluí que nós temos vivido um tempo que nós podemos chamar de pós-cristão. É muito triste isso, mas da mesma maneira que a Europa, já há algumas décadas, vive um período que nós consideramos como pós-cristão, a América, e mais especificamente a América Latina, tem vivido esse momento pós-cristão. E por que nós consideramos esse momento como pós-cristão? Em razão da relativização da verdade, em razão de cristãos não considerarem mais o princípio do sola escritura, isto é, há muitos cristãos que relativizam os valores bíblicos e têm, digamos assim, a ousadia de comparar com a sua opinião pessoal, em razão da negação do próprio cristianismo, em razão do desenvolvimento de propostas de políticas públicas que são contrárias ao próprio cristianismo, são contrárias à nossa fé. Então, em razão desse tempo que nós temos vivido, o discurso, o ensino das bem-aventuranças, ele é mais do que necessário. O ensino das bem-aventuranças é o modo como nós demonstraremos ao mundo que somos luz, que somos sal, que somos convertidos, que cremos em Deus, que cremos em Cristo e que temos uma postura cultural ou contracultural totalmente diferente do que tem sido proposto pela sociedade ultimamente, principalmente a partir do que nós consideramos como sendo o discurso das chamadas minorias. Então, o que eu vou fazer aqui nessa manhã não é um discurso político, e vou mostrar que o que Jesus está fazendo aqui também não é um discurso político. O próprio ensino das bem-aventuranças tem sido, quando eu estudei para preparar o sermão, eu percebi que tem algumas universidades, algumas faculdades, mesmo fora do campo da ciência das religiões, que têm se proposto a interpretar o discurso das bem-aventuranças como um discurso político que converge com a proposta das minorias. Então, o que nós precisamos entender é que o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é a respeito da ética do reino de Deus. Ética essa que só é possível se nós entendermos que apenas os convertidos, que apenas os regenerados têm condições de praticar. Aqueles que não são regenerados não têm essa condição.
Então, se em algum momento você já leu, você já ouviu falar, já passou pela sua cabeça que é possível a prática das bem-aventuranças fora de um contexto de redenção, fora de um contexto de regeneração, não acredite nisso. Isso é falacioso. E mais, se você acredita que o jeito de tentar transmitir o evangelho ali fora é por meio das bem-aventuranças, isso só é possível se você entender que o propósito das bem-aventuranças não é político. Isso só é possível se você entender que o propósito das bem-aventuranças é existencial e ao mesmo tempo é evangelístico. Do contrário, não será possível a prática das bem-aventuranças da maneira correta e, consequentemente, o resultado das bem-aventuranças também não será correto. Ok? Então eu diria que nós temos hoje dois extremos. O primeiro dos extremos é acreditar que qualquer um exerce o ensino de Jesus das bem-aventuranças de qualquer maneira. E o outro extremo é acreditar que o ensino das bem-aventuranças é apenas uma proposta ideológica, no sentido de que Jesus está mostrando aqui para nós um ideal de perfeição que ninguém consegue cumprir e que por causa disso nós precisamos da graça. Existem alguns círculos cristãos que ensinam isso, mas isso também é um equívoco. Nós precisamos entender que as bem-aventuranças são possíveis de serem seguidas. É claro, elas não serão seguidas com perfeição por nós. Por quê? Porque o único que viveu uma vida perfeita nesse mundo foi o Senhor Jesus. Então é evidente que nesse sentido, as bem-aventuranças elas apontam para a necessidade de graça, para a necessidade de sermos capacitados pelo Espírito, para termos uma vida condizente com o ensino do Evangelho. Entretanto, nós não devemos olhar para as bem-aventuranças como se ela fosse um ideal inatingível. Ao contrário, é possível sim, em alguma medida, nós exercermos, nós praticarmos as bem-aventuranças. Esse é o primeiro princípio da qual eu gostaria que nós partíssemos essa manhã, de entender que o auge do Evangelho é a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus. Foi o que Ele fez para nos ligar novamente a Deus, nos dar acesso novamente ao Senhor, e agora, após esse momento de graça, de recebermos a redenção, a consequência é o fato de que nós nos tornamos discípulos. A consequência da salvação foi o fato de termos sido, ou melhor dizendo, nos tornado discípulos do Senhor. E como discípulos, qual é a resposta que damos? O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, isto é, a prática disso que foi ensinado por Jesus, desse conteúdo, é o que demonstra que nós fomos de fato regenerados e transformados. Nós fomos conscientizados a respeito do nosso estado pecaminoso, e a partir disso então, toda a base ética que nós praticávamos antes, que era pautada no pecado, é transformada por uma nova base ética, que é o Sermão da Montanha, a partir do fato de termos sido regenerados. Amém? Até aqui estamos seguindo o raciocínio? Ok. Uma vez que entendemos isso então, o Sermão da Montanha, ele possui uma conexão interna, uma conexão lógica. Perceba que Jesus começa com o discurso das bem-aventuranças, a seguir ele nos informa que nós somos sal e luz. E sermos sal e luz não é um convite, não é uma opção, é a condição a qual nós fomos tornados, fomos transformados depois de termos sido salvos pelo Senhor Jesus. Então note que todo o restante do discurso, do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, até finalizar, nós só teremos condições de seguir porque fomos transformados em sal e luz. Então, por que cremos que é possível seguir as instruções de Jesus do Sermão do Monte e mais especificamente as bem-aventuranças? Exatamente pelo modo como ele a finaliza. Ele finaliza o seu discurso dizendo assim: e todo aquele que crê e ouve e pratica essas minhas palavras, claro que eu estou parafraseando, será comparado ao homem que edifica a sua casa sobre a
rocha. Ora, peraí, se Jesus está dizendo que nós somos comparados a pessoas que edificam a casa sobre a rocha, significa que isso não é um ideal inatingível. Isso é algo que pode ser praticado, ao ponto dele dizer que aquele que não crê, que não ouve, que não pratica essas palavras, é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. Então nós temos uma palavra de esperança para nós essa manhã. Que palavra de esperança? A de que podemos praticar o Sermão do Monte em alguma medida, porque somos justificados dos nossos pecados pelo Senhor Jesus. E aí então, agora percebam a conexão. Se eu, como sal e luz, apenas como sal e luz, dou conta de seguir os ensinamentos, o que eu preciso para ser tornado sal e luz? O que vem antes, as bem-aventuranças. Então nós ouvimos muitos discursos sobre o que significa ser sal, o que significa ser luz, como ser sal e como ser luz, mas Cristo deixa para nós toda uma orientação do que significa ser e de como é ser sal e luz no sermão das bem-aventuranças, no discurso, na parte do discurso das bem-aventuranças. Então, à medida em que ele vai dando a característica do que significa ser bem-aventurado e quem é o bem-aventurado, quando eu pratico essas bem-aventuranças, à luz do testemunho público, eu estou sendo sal e luz. Porque é esse testemunho de bem-aventuranças que mostra que eu tenho toda uma mudança de crença, mudança de valores e mudança de comportamento, isto é, eu tenho toda uma mudança de cosmovisão, do modo como eu interpreto Deus, a vida, o mundo, a realidade. Como? Praticando cada bem-aventurança daquela. Quando eu pratico cada bem-aventurança, as pessoas falam, realmente, a vida dessa pessoa é diferente. E aí, nesse sentido, você está sendo o quê? Luz. Que você está servindo de parâmetro que aponta para Cristo, para o Cristo que mudou a sua vida e que pode mudar a vida do outro. E ao mesmo tempo, você também está servindo como sal, porque as pessoas vão ter sede e desejo de saber como a vida delas também pode ser mudada a partir de entender que a minha e a sua vida foram mudadas. Então, as bem-aventuranças nada mais são do que a demonstração pública dos frutos de conversão. Nós não conhecemos a árvore pelos frutos, segundo o Senhor Jesus. Como é que uma pessoa sabe que você é convertida? Como é que uma pessoa sabe que eu sou convertido? No contexto do Sermão do Monte, uma pessoa sabe que nós somos convertidos, fomos transformados, somos sal e luz, se nós praticarmos as bem-aventuranças. Estão percebendo por que é possível praticar? Por que nós não precisamos ter medo? Eu nunca vou conseguir ser perfeito como Jesus aqui está expressando. Não vai mesmo não, mas é por isso que você foi justificado pela fé. Mas isso aqui é um ideal de perfeição. Não, não é um ideal de perfeição, é algo possível de ser praticado. Quando descobrimos isso, isso se torna maravilhoso, porque imagina a leveza que surge no meu coração e no seu, porque descobrimos que podemos praticar algo ensinado por Jesus como testemunho de que Ele nos salvou. Isso é maravilhoso. Então, finalmente, entrando no sermão, a expressão bem-aventurados, que é traduzida em muitas Bíblias como feliz, vai muito mais do que a sensação de felicidade por alguma satisfação de algo efêmero, de algo temporário que nós experimentamos. Então alguém trocou de carro, fala, estou feliz por isso. Alguém se casou, diz, estou feliz por isso. Alguém passou no vestibular, diz, estou feliz por isso. Alguém comprou a casa própria, diz, estou feliz por isso. Esse tipo de felicidade não é a que é traduzida aqui. A expressão bem-aventurança é muito mais profunda, tem a ver com um bem-estar espiritual baseado na aprovação de Deus. Um bem-estar espiritual baseado na aprovação de Deus. Isso aponta para a palavra hebraica shalom no Antigo Testamento. No Antigo Testamento,
que é traduzida como paz. Essa paz aqui é a sensação de estar pleno, de estar completo por causa da comunhão com Deus. Então, o que o Antigo Testamento chama de shalom ou de paz, que é essa sensação de estar completo, porque está em Deus, está em comunhão com Deus, é a mesma sensação que a bem-aventurança tem que trazer para você depois de salvo. Então, dizer que você é feliz, dizer que você é bem-aventurado, é dizer que você se sente tranquilo, com a consciência tranquila, em paz, pleno, completo, porque você está em Cristo. Você já foi salvo por Ele. E uma vez que você foi salvo por Ele, você então entende que você não precisa de absolutamente mais nada que preencha a sua necessidade existencial. Nós encontramos isso, a confirmação disso, no verso 1 do Salmo 23. O verso 1 do Salmo 23, no hebraico, no original, seria: o Senhor é aquele que me pastoreia e eu não preciso de nada. Legal, né? Quando eu entendo então que o Senhor é aquele que me pastoreia, o Senhor então é aquele que me supre, não com as coisas que Ele pode me dar. As coisas que Ele pode me dar são consequência. O Senhor é aquele que me pastoreia porque é a presença dEle que me preenche. No Novo Testamento, as bem-aventuranças trazem essa equivalência. Uma vez que Cristo me salva e a presença de Deus me preenche, agora eu consigo praticar as bem-aventuranças, porque aquilo que a ética aí fora, ou os ensinos culturais aí fora, transmitem para nós como valores, nós entendemos que eles já não são mais valores, porque os verdadeiros valores são os do reino de Deus. Então, o conceito de bem-sucedido aí fora é o conceito do bem-sucedido patrimonial, é aquele que adquire riquezas. O bem-sucedido no reino de Deus é aquele que foi salvo por Cristo, entende que o Senhor é o seu pastor e ele não precisa de nada. Estão percebendo que interessante? Que conexão bíblica fantástica, como é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Quando a gente tem essa compreensão então, de que sou preenchido por Deus, sou bem-aventurado, as coisas que são ensinadas aí fora, volto a dizer, como o conceito do bem-sucedido, o bem-sucedido aqui é outra coisa completamente diferente. O maior ali fora é quem manda, é quem é servido. O maior aqui dentro é aquele que serve. Você tem o prazer de servir o outro na necessidade do outro. Assim como Cristo, como diz o hino, nos servirá guiando-nos às águas vivas. Olha só o prazer de Cristo. Exemplo disso foi quando ele lavou os pés dos discípulos, dando essa demonstração de que maior é o que serve. Entendido isso então, esse conceito de bem-aventurança vinculada com shalom, vinculada com presença de Deus, o que nós precisamos então guardar, mas como um dia eu assisti a aula do Felipe, eu achei muito bacana. Ele comentou assim: olha, se você não se lembrar de muitos detalhes da aula, lembre-se disso. Então, parafraseando meu irmão, se você não se lembrar muitos detalhes da pregação, lembre-se disso. As bem-aventuranças são a demonstração pública da nossa conversão. As pessoas olham para a nossa vida ali fora e sabem que nós somos diferentes, que a nossa ética é diferente, no trabalho, na comunhão com os amigos, na família, na escola, porque nós praticamos as bem-aventuranças. Lembre-se disso. As bem-aventuranças são a demonstração pública da nossa conversão. Vamos então para as lições que o texto nos ensina a respeito disso. A primeira delas é que as bem-aventuranças demonstram que nós fomos transformados para nos relacionarmos com Deus. Legal, né? Por isso que eu disse que no início, quem tentar praticar as bem-aventuranças fora do contexto de conversão não conseguirá. Primeiro porque a motivação do seu coração é regida por uma ética totalmente inversa, criada pelo pecado. E segundo, porque na motivação do seu coração, como diz Lutero, né, o homus incurvatus in si, isto é, o homem que olha para dentro de si, qualquer boa obra que ele fizer, ele sempre fará tentando ser reconhecido.
E aí Deus não divide a glória dele com ninguém, é por isso que isso não dá certo. Então a primeira lição é essa: as bem-aventuranças demonstram que nós fomos transformados para nos relacionarmos com Deus. Vejam o que dizem os versos 3, 4 e 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Note que, se o foco da nossa existência é Cristo, se o objetivo da existência da realidade é apontar para a glória de Cristo, então é claro que Jesus não promoveria nenhuma transformação que não fosse, ou que não trouxesse como resultado a sua própria glória, a sua própria adoração, ele mesmo ser adorado. Isso não é uma questão de egoísmo, isso é uma questão de demonstração de amor. Entre Pai, Filho e Espírito, eles têm o prazer de amar um ao outro. Então Deus, ao nos criar, transborda esse amor sobre nós e nos dá a chance agora também de amá-lo e de adorá-lo por toda a eternidade. Então a primeira transformação que nós experimentamos é para que não sejamos mais escravos do pecado, porque é o pecado que nos cega e nos impossibilita, nos torna orgulhosos para que a gente não adore a Cristo. E aí Cristo, ao nos transformar e quebrar essa escravidão do pecado, Ele está promovendo o que agora? A capacidade de o adorarmos como expressão do que já acontece na Trindade. E é isso que vai acontecer por toda a eternidade quando nós passarmos com o Senhor. Quando Pedro, na sua epístola, vai falar a respeito de nós experimentarmos a natureza divina, não é nos tornarmos deuses, é experimentarmos esse amor mútuo que existe na Trindade. Imagine só, Pai, Filho e Espírito amando um ao outro, ou uns aos outros, e nos dando a chance de amá-los, e nós ao mesmo tempo recebendo desse amor. Então somos transformados exatamente para termos essa comunhão com Deus, para sermos recapacitados, porque um dia fomos em Adão capacitados, aí Adão cai, todos nós caímos nele, e agora somos recapacitados a adorar e amar o nosso Salvador. E como é que nós expressamos isso ali fora? Sendo pobres de espírito, chorando e sendo mansos. Claro que se a gente fosse falar de cada característica dessa, daria exatos 12 sermões aqui só sobre isso. Então nós vamos tentar sintetizar as expressões e os seus significados. O pobre de espírito, ao contrário do que as pessoas tentam distorcer, principalmente dentro do contexto de teologia da libertação, de que teria a ver com o pobre social, não é o pobre social, não é o pobre desprovido de recursos financeiros. O pobre de espírito é aquele que entende que ele depende de Deus. Toda a sua vida vem de Deus, seu fôlego de vida vem de Deus, sua capacidade de raciocínio vem de Deus, sua inteligência para desenvolver trabalho vem de Deus, sua inteligência para desenvolver cultura vem de Deus, sua inteligência para se relacionar uns com os outros vem de Deus. Automaticamente, toda a sua vida depende diariamente de Deus. Então, ainda que você faça planos, porque é comum fazer, é necessário fazer, ainda que você constitua família, ainda que você procure emprego, ainda que você faça as coisas que cabem a você, ser humano, fazer, toda a capacidade, toda a aptidão e toda a conquista que você adquire vem de Deus. Então a primeira característica do salvo, do convertido, que demonstra ali fora: eu reconheço que a minha vida, o meu fôlego, tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Deus. Se você não reconhece que aquilo que você tem vem de Deus, ou você entendeu o evangelho errado, ou você está dando fruto errado. Porque o convertido, o verdadeiro regenerado, entende que até a sua existência, o desejo de que você nascesse e passasse a existir, foi programado pelo próprio Deus, em amor. Então é isso que é se ver como pobre de espírito. Consequentemente, como é que você pratica o entendimento de ser pobre de espírito ali fora?
através da interdependência. Queridos, nenhum ser humano é uma ilha. Se nenhum ser humano é uma ilha, é claro que nós não dependemos só de Deus, mas Deus criou uma situação existencial tal que nós dependemos uns dos outros. Então, quando você serve o outro na necessidade dele, você está se vendo como pobre de espírito, sendo instrumento na vida do outro e gerando no outro a consciência de que ele também é pobre de espírito, porque ele precisa de Deus e precisa de você, assim como eu preciso de Deus e preciso de cada um de vocês. Então é assim que nós praticamos, servindo uns aos outros nas reais necessidades que nós temos. Nas necessidades biológicas, como a fome, a sede, o sono. Nas necessidades psicológicas de autoaceitação. Nas necessidades sociais de sermos amigos, sermos recebidos como amigos e fazermos amigos e recebermos uns aos outros como amigos. Nas necessidades espirituais de orarmos uns pelos outros. É assim que nós agimos diariamente como pobres de espírito. Bom, e como os que choram? Gente, o choro aqui tem a ver com o arrependimento. O choro tem a ver com aqueles que choram entendendo o seu estado de pecaminosidade e choram pela vida dos outros. Então, orarmos uns pelos outros, orarmos por nós mesmos, nos posicionarmos diante de Deus em arrependimento. E aqui vai um detalhe muito interessante: na nossa cultura, arrependimento é apenas dor na consciência, é apenas remorso. Bem pode ser que na sua experiência de arrependimento comece mesmo com uma dor na consciência por causa daquilo que você fez contra o outro, ou por causa daquilo que você fez contra você. Mas arrependimento é caracterizado principalmente com uma tristeza profunda por você ter pecado contra Deus. O John Piper vai dizer que é como se você entendesse que Deus é santo e com o seu gesto você feriu a santidade de Deus. Não é que você feriu Deus como se Deus fosse humano, no sentido de trazer sobre Deus uma tristeza profunda que Ele não quer nem saber de você. Mas é ferir a santidade de Deus no sentido de que você foi ofensivo, foi desrespeitoso com o seu pecado. Cada vez que você peca, você é ofensivo e desrespeitoso com a santidade de Deus. Então, bem-aventurados os que choram, é exatamente isso. Bem-aventurados aqueles que se arrependem, aqueles que sentem a profunda tristeza do que significa ferir a santidade de Deus e ferir o outro, ser desrespeitoso com o outro, afetar o outro. Não se enganem, queridos. Às vezes as atitudes, as decisões que você toma, que de alguma forma são pecaminosas ou se tornam pecado, você às vezes não se dá conta disso, mas você fere o outro. Como por exemplo um filho que desobedece aos pais. Você não está ferindo só a santidade de Deus, você fere aos seus pais. Como por exemplo um esposo e uma esposa que não conseguem chegar num acordo e que se degladiam com palavras. Você não está ferindo só Deus, você está ferindo seu cônjuge, você está dificultando seu relacionamento. Como por exemplo, quando você sabe qual é a conduta correta a tomar no trabalho, mas você é corrupto no seu trabalho. Você faz coisas, você dá jeitinhos, você não está ferindo só a Deus, você fere também todo um princípio ético estabelecido no seu local de trabalho, mas acima de tudo, e também você fere ao seu empregador, que confiou em você e que acreditou que você não seria capaz de fazer aquilo. A mesma coisa na escola. Os alunos às vezes acham que o professor está lá simplesmente para poder fazer a exposição do conteúdo. Se você é professor e ensina de qualquer maneira, você está ferindo seus alunos, está desrespeitando seus alunos. E se você é aluno e estuda de qualquer maneira, você fere aquele que destinou o tempo para estudar com você, para te ensinar. Estou percebendo que os mínimos gestos de corruptibilidade ferem as pessoas. Então a necessidade de arrependimento é constante, é diária. Então eu demonstro ali fora que eu sou alguém que choro, não é chorando.
eu demonstro ali fora que eu sou alguém que choro, é porque quando eu choro na minha casa, no dia seguinte eu tento ter uma postura diferente. Eu tento ter uma postura diferente. E ser manso? Ser manso tem a ver com controlar as suas reações em submissão a Deus. Então, como é que eu demonstro que eu sou manso ali fora? Não é sendo uma pessoa totalmente inexpressiva, sem a capacidade de senso crítico e sem a capacidade de emitir opinião, mas é ser uma pessoa que nem por isso eu serei iracundo, nem por isso eu serei violento. A mansidão aqui, vocês perceberam por que não é o mesmo conjunto ético dali de fora? Porque o conjunto ético dali de fora vai falar de repente em mansidão e as pessoas vão confundir mansidão com tolerância. Não é isso. Somente aqueles que foram regenerados têm essa condição de chegar nesse nível de mansidão, porque essa mansidão está vinculada ao domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Você depende de que Deus gere em você essa mansidão, para que você dê conta de conviver com as pessoas ali fora, dê conta de ver as coisas erradas ali fora e não se envolve. Você vê e não se envolve. Então é assim que eu pratico ali fora, é assim que eu dou fruto, é assim que eu pratico a bem-aventurança ali fora e mostro que sou convertido. Amém? Bom, qual é a segunda lição então que nós extraímos? A segunda lição das bem-aventuranças é que elas demonstram que nós fomos transformados não só para nos relacionarmos com Deus e como consequência termos um comportamento diferenciado ali fora, mas a segunda lição é de que as bem-aventuranças demonstram que nós fomos transformados para nos relacionarmos também com o nosso próximo. Então perceba, Deus não me transforma, Cristo não me transforma, Ele não me salva apenas para que eu me relacione com Deus, mas também para que eu me relacione com o meu semelhante, com o meu próximo. Evidentemente, queridos, que do ponto de vista escatológico, a tendência das coisas é piorar, a tendência das situações é piorar, mas do ponto de vista ainda teológico, ainda bíblico, tenta imaginar a seguinte ilustração: duas cidades, o que nós chamaríamos de cidade de Deus e cidade dos homens, conforme Agostinho. A cidade dos homens é toda uma sociedade movida por uma mentalidade pecaminosa e que tem uma ética invertida baseada no pecado. E a cidade de Deus, quem compõe a cidade de Deus? Os regenerados, os cristãos, os salvos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E eles vivem ali fora, dentro da cidade dos homens, agindo como sal e como luz, tendo uma ética totalmente baseada no reino de Deus, mais especificamente no do Sermão do Monte, e praticando ali fora então os atos de justiça com as pessoas, conforme Jesus ensina. Então não é à toa que Paulo vai falar para nós orarmos, por exemplo, pelas autoridades. Orarmos pelas autoridades e praticarmos as bem-aventuranças com o nosso semelhante nos ajuda a termos dias de paz, conforme a Bíblia. Nos ajuda a termos uma sociedade que, evidentemente, que a violência nunca vai acabar, só acaba quando Jesus voltar. Evidentemente que a corrupção nunca vai acabar na sua plenitude, mas nós somos o sal e a luz que atenua, que refreia a autodestruição da humanidade em pecado. Nós somos esse freio pela graça de Deus. Nós somos os pertencentes à cidade de Deus, que inclusos, que inseridos na cidade dos homens, atenuam o nível de pecado, de destruição e de violência. Esse é o papel da igreja no mundo, além da proclamação do Evangelho. Ok? Então, como é que nós demonstramos que fomos transformados para convivermos ali fora? Mostrando que temos fome e sede de justiça,
mostrando que somos misericordiosos, mostrando que somos limpos de coração e mostrando que somos pacificadores. Vamos entender então cada uma dessas expressões. Ter fome e sede de justiça não é esperar por justiça própria. Ter fome e sede de justiça não é esperar que a justiça dos homens vai acertar o tempo todo. Principalmente porque no momento em que nós temos vivido, nós temos aí o órgão máximo, que é o Supremo Tribunal Federal, e volto a dizer, isso aqui não é um discurso político, mas eu tenho certeza que se nós levantarmos uma enquete entre nós concordaremos que tem ocorrido muitos erros e muitas decisões equivocadas dessa instância superior. Então não se trata de esperarmos a justiça que vem dos homens, e sim se trata de esperarmos a justiça que vem de Deus. E aí nessa parte agora da justiça que vem de Deus, eu queria destacar aqui o perdão, porque tem uma parte que a gente às vezes não para pensar no exercício da justiça, que é nós nos sentirmos injustiçados. Ora, queridos, a nossa noção de justiça, ela vem de Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele, e Deus é um Deus justo. Agora, o nosso senso de justiça, que seria o exercício prático, ele está distorcido por causa do pecado. Então, quando alguém peca contra nós, quando alguém promove alguma injustiça contra nós, geralmente nós temos a dificuldade de perdoar. Por quê? Porque a gente fala assim, Deus, ou então a gente expressa, né? Quem perdoa é Deus, eu não te perdoo, vai buscar perdão em Deus, né? Como essa semana eu estava conversando com um casal, e a esposa desse amigo meu comentou que, ela falou, não, quem perdoa é Deus e tal. Mas percebam um detalhe, nós somos orientados biblicamente a perdoar, ao ponto de, em Mateus capítulo 6, verso 14, o Senhor Jesus dizer que se nós não perdoarmos o nosso semelhante, quando nós estivermos orando, pedindo perdão a Deus, Ele também não nos perdoa. Perceberam como é que Deus não brinca com esse tipo de coisa? E como é que o meio como que Ele cria tem toda uma conexão e toda uma seriedade? E aí alguém pode falar assim, mas eu fui injustiçado, não aconteceu nada com aquela pessoa. Calma. Ou ainda acontecerá no dia do juízo, quando ela receber a sentença final, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ou, se ela for o seu irmão ou sua irmã em Cristo, se for alguém regenerado, que pecou contra você, e que você entende que foi de uma forma muito grave, há 2000 e poucos anos, Cristo foi para a cruz por causa desse pecado que essa pessoa cometeria com você. Então a sua sensação de se sentir injustiçado não tem procedência bíblica. Por quê? Porque Cristo já pagou, não só pelo seu pecado, mas por dessa pessoa que também pecou contra você. Então, uma vez que Cristo já pagou, enterre o seu senso de injustiça, ou de se sentir injustiçado, na cruz. Crave-a na cruz, porque Cristo já pagou por você, com a morte dele, a ofensa que você acha que deveria ser paga, para que você se sentisse recompensado. Então, ser bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, é entender que eu aguardo na justiça de Deus, e que eu entendo que aquele que pecou contra mim, sendo ele um regenerado, Cristo já pagou, Cristo já promoveu essa justiça por mim, por você. Amém? Então olha como que isso facilita agora o seu perdão. Porque antes você sentia, não, tudo bem, eu posso até perdoar, mas eu espero em Deus que você pague pelo que você fez. Opa, se a pessoa for uma regenerada, Cristo já pagou por essa pessoa, assim como já pagou por você. Então, se você gosta da sensação de ter sido perdoado porque Cristo te perdoou, acostume-se com a sensação de que o outro também foi perdoado porque Cristo já o perdoou. Amém? Então, como é que eu demonstro isso ali fora? Dessa maneira. Aqueles que se levantam contra mim de forma injusta, cedo ou tarde, você será honrado por Deus. É por isso que a Bíblia fala que é para você deixar vingança para Deus,
porque é Deus que vai resolver essa situação. Agora, sobre o seu irmão e a sua irmã em Cristo com quem você convive ali fora, na escola, no trabalho, na família, em qualquer que seja o ambiente, que ele tiver pecado contra você, perdoe sabendo que Cristo morreu por vocês dois. E o que significa ser misericordioso? E o que significa ser limpo de coração? Essas duas expressões, elas estão conectadas. Ser limpo de coração tem a ver com um sentido moral, ser livre do mal. Ah, pastor, mas a gente ainda luta contra o pecado, é verdade. Então esse ser livre do mal aqui é ter a consciência de que o mal moral existe, mas é também ter a consciência de que você não é mais escravo dele por causa da salvação promovida por Jesus. Você foi justificado pela fé e, portanto, todos os seus pecados, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, estão todos perdoados. Então, o limpo de coração é o regenerado, que vai, a partir de então, começar a buscar pelo processo de santificação. E aí, qual é a consequência de ser regenerado e limpo de coração? É ser misericordioso. Da mesma maneira que a misericórdia de Deus me atingiu, eu devo ser instrumento de Deus para que a misericórdia dele também atinja outros. Então, ser misericordioso é olhar para a necessidade do outro. Estão percebendo aquela conexão do pobre de espírito agora com a misericórdia? Eu olho para a necessidade do outro ali fora e aqui dentro, e eu procuro suprir essa necessidade dentro das condições que eu tenho para poder ajudar. E aí eu não faço esperando a retribuição, mas eu faço esperando que a pessoa seja transformada de maneira tal que amanhã ou depois, quando for a vez de outro, que ela que um dia recebeu o meu exercício de misericórdia, promova o exercício de misericórdia agora sobre os outros. Estão percebendo que é uma ação mútua? Estão percebendo que é uma ação interpessoal? O exercício da misericórdia é algo interpessoal, em consequência de eu ter sido limpo de coração, isto é, ter sido regenerado. E quem são então os pacificadores? A gente tende a ter uma interpretação mais imediata de que o pacificador é aquele sujeito pacifista, é aquele sujeito que tenta diluir conflitos, que tenta resolver situações. Mas o que o texto está dizendo aqui no original, e já que tem a ver com a prática das bem-aventuranças, para que as pessoas percebam que eu sou sal e luz, porque eu fui inserido no reino, ser pacificador aqui tem a ver com levar as boas novas de paz entre Deus e os homens. Ou seja, evangelizar, pregar, anunciar o reino de Deus, anunciar Cristo, anunciar a sua salvação. Então, bem-aventurado é o pacificador, ou seja, bem-aventurado é aquele que leva essa paz, que proclama essa paz entre Deus e os homens. Por quê? Qual é o estado atual espiritual das pessoas que não são regeneradas? Biblicamente elas são o quê? Inimigas de Deus. Então elas estão em guerra contra Deus, elas estão em conflito contra Deus, elas não aceitam Deus, elas não aceitam o Evangelho, elas não aceitam a paz promovida. E aí você, pacificador, vai mostrar que Deus tem interesse em interromper, em acabar com essa guerra, amando-as e salvando-as. Perceberam então que Deus não nos salva apenas para nós nos relacionarmos com Ele, mas também para nós nos relacionarmos com o próximo. E essa relação não se dá apenas com base numa conduta moral, mas também com uma conduta missionária. É muito importante a gente tomar consciência disso, queridos. Finalmente, então, a terceira e última lição: as bem-aventuranças demonstram que nós sofreremos retaliações como consequência de pertencermos ao reino de Deus. Vamos ver o que dizem os versos 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós.
Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos, ao contrário do que tem sido pregado, apregoado ultimamente, sobre que quando você está na presença de Cristo, todos os seus problemas são solucionados, que quando você está na presença de Cristo, você não enfrenta nenhum tipo de dificuldade, e que você passa a viver nesse mundo aqui de uma forma quase que superior psicologicamente a todas as pessoas, isso não é verdade. Ao contrário, o que o texto bíblico está dizendo aqui é que uma vez que você pratica as bem-aventuranças por ter sido salvo, e uma vez então que você tem essa paz, essa segurança, essa aprovação que vem de Deus, que te capacita a ser pobre de espírito, a chorar se arrependendo, a ser manso, a ter fome e sede de justiça, a ser misericordioso, porque você é limpo de coração, e ser pacificador, a consequência disso tudo é que você vai adotar um estilo de vida tal que vai gerar nas pessoas incômodo. Em algumas pessoas vai gerar o desejo de ser como você, mas em algumas pessoas isso vai gerar incômodo. Por quê? Porque principalmente o estilo de vida apregoado hoje, nesse momento pós-cristão que nós temos vivido, tem sido baseado no desejo, nos sentimentos, nas vontades próprias, que são completamente distorcidas em se tratando da palavra de Deus. Quem aqui estiver acompanhando as últimas notícias, tem visto que o que não faltam são propostas de projetos políticos, de políticas públicas de fato, que cerceiem a liberdade do cristianismo, exatamente porque ele é contra o estilo de vida de outros movimentos. Que a gente não precisa ficar citando aqui, porque já está todo mundo ciente. Então, a própria mensagem do Evangelho, ela por si só é ofensiva. Ela não é ofensiva no sentido de desrespeitosa. Você não faz falta de educação. Por mais carinhoso e por mais jeitoso que você seja na proclamação do Evangelho, a hora que você tiver que falar verdades sobre a conduta a qual Deus estabeleceu como forma correta de vivermos, essa conduta é diametralmente oposta ao estilo de vida que as pessoas querem. Então elas vão naturalmente se ofender. Por que, me apropriando aqui agora do que tem sido abraçado pelo discurso das minorias, por que ninguém implica com o islamismo? Por que ninguém implica com o budismo? Por que ninguém implica com o espiritismo? Por que ninguém implica com Hare Krishna? Por que ninguém implica com Seixnoye? Por que ninguém implica com Candomblé? Porque nenhuma delas condena o estilo de vida dessas pessoas, só o cristianismo. E o cristianismo não implica, o cristianismo aponta a verdade de como Deus deseja que seja uma vida reta e santa na sua presença. Apenas isso. Então, de acordo com o texto, seremos perseguidos ou injuriados, não é por causa apenas da nossa ética. Já temos sido perseguidos e injuriados por causa da mensagem de Cristo. É por causa do Evangelho que nós seremos e já temos sido perseguidos. Injuriar significa ser ridicularizado, como por exemplo o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 20, foi chamado de louco. Na cruz ele também foi injuriado, como em Mateus capítulo 27, verso 39 a 44 relata. E aí o texto então diz que nós corremos o risco de que eles contem mentiras a nosso respeito. Mas quando alguém te caluniar, quando alguém contar uma mentira a respeito da sua conduta, como por exemplo essa semana eu estava lendo o relato lá, de que já estão falando mal do movimento de Ashbury, porque supostamente há gays fazendo louvor. E aí o escritor vem relatando o seguinte, que são pessoas que foram regeneradas e que optaram por serem celibatários porque lutam contra
o desejo homossexual do velho homem, porque entendem que Cristo é superior, que o Evangelho é superior, que o reino é mais precioso. Então, que por causa disso, elas agora, nessa nova vida de seguirem a Cristo, rejeitam a homossexualidade contra o qual lutam. Mas aí o que as pessoas tentam fazer? Descaracterizar o movimento, contando uma mentira, de que supostos praticantes da homossexualidade estão lá, mas não são praticantes, são regenerados que abandonaram as práticas. Isso precisa ficar muito claro. Então, quando contarem mentira a seu respeito, quando te caluniarem, quando tentarem falar mal de você lá no trabalho, na escola, fizerem fofoca contra o seu nome dentro da própria família, porque isso existe. Se for porque a sua conduta é ética, baseada nas bem-aventuranças, porque você foi salvo, alegre-se com isso, é o que o texto diz. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que da mesma maneira que Cristo sofreu por nós, agora devemos ter o prazer de sofrer por Cristo. O que é que aconteceu com os apóstolos depois que eles apanharam, conforme o registro de Atos? Eles saíram felizes, por quê? Porque tiveram a oportunidade de apanhar pelo nome de Cristo. Eu não estou incentivando ninguém aqui ao masoquismo, mas estou te mostrando que se alguém se levantar contra você, por quem você é, a partir do que Cristo fez por você, pela mensagem que você prega, que é a mensagem de Cristo, alegre-se com isso. Por quê? Porque de acordo com a Bíblia, eles fizeram isso com os profetas, mas grande será o seu galardão. Amém? Isto é, grande será a sua recompensa de passar a eternidade com esse Deus maravilhoso que decidiu te amar, te salvar, te resgatar e que só te pede uma coisa, que agora você ali fora dê o fruto de que você foi salvo por Ele, praticando as bem-aventuranças. Amém? Então, para a gente fechar, eu só queria te fazer uma pergunta. As bem-aventuranças são os frutos da conversão. Então, lá na tua família, no teu trabalho, entre os teus amigos, na tua escola, as pessoas percebem que você pratica essas bem-aventuranças? As pessoas percebem que você é transformado, você é regenerado, você é convertido, que você dá frutos de arrependimento a partir de toda uma ética baseada nos valores do reino de Deus? Você tem essa preocupação que as pessoas percebam isso? Isso é importante. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, nós bendizemos e engrandecemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo cuidado tão especial que o Senhor tem conosco. Obrigado, Jesus, por nos salvar. Obrigado por nos orientar, Senhor. Nós não simplesmente nascemos de novo e ficamos à mercê do acaso. Ao contrário, nós recebemos do Senhor a instrução e a orientação de como viver na Tua presença. Ó Deus, enquanto nós assim vivemos, temos sido santificados e preparados para passar a eternidade com o Senhor. Então nós queremos Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, e só pedimos uma coisa: tira o nosso medo, tira a nossa covardia, tira a nossa insegurança de acharmos que não conseguiremos. Tira também, ó Deus, a nossa tentativa de perfeccionismo, porque, Senhor, é claro que viveremos de uma forma incompleta, mas pelo menos temos vivido, estamos vivendo, viveremos os princípios, ó Deus, das bem-aventuranças, porque são elas que demonstram que somos sal e luz. Dá-nos de fato a oportunidade, ó Deus, no convívio com as pessoas ali fora, de mostrar que o convívio com o Senhor, que o convívio com elas, ó Deus, é diferenciado por causa da nossa salvação, por causa da presença do Senhor na nossa vida, e em consequência, dê para essas pessoas ali fora a sede, o desejo de também serem salvas e transformadas e passarem a eternidade com o Senhor, por meio da Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, irmão.